Olá, meus amigos, muito boa noite nessa sexta-feira que estamos aí de novo com o nosso estudo bíblico diante da gente. Eu penso assim que é um privilégio quando a gente pode separar esse tempo de estudar a boa e perfeita palavra de Deus. Isso é de valor que a gente não tem como medir por enquanto. Eu quero lembrar que se você está chegando agora, se você não tem participado dos outros estudos bíblicos, especialmente do último, então eu quero recomendar que você dê uma olhada naquele estudo, ou melhor, uma ouvida, né? Que você ouça aquele estudo porque é a introdução do texto que a gente está estudando, que é o livro de Lucas. E nessa introdução ali nós temos informações muito importantes que estão jogando luz, estão jogando informações que vão valer para os próximos estudos que a gente está fazendo aí, tá ok? Então nós na última semana estudamos Lucas 1, de 1 a 4, isso que os teólogos chamam de prólogo. E ele é um arcabouço, é um alicerce assim que nos dá a condição de entender todo o livro e a intenção do Lucas também de ter escrito aquilo ali. O estudo de hoje nós vamos então tratar da história dos pais do João Batista e o entorno disso, o contexto histórico disso daí. Essa história dos pais de João Batista vai do do verso 5, Lucas 1, verso 5, até o verso 25. Portanto, são aí 20 versos e é muito texto para esse tempo que a gente se propõe aqui. E como eu também não quero passar muito rapidão, assim, correndo por cima, eu prefiro que a gente aprofunde algumas questões, então por isso o nosso andar é um pouco mais lento. E no estudo de hoje nós vamos chegar até ali por volta do verso 13, e no estudo da semana que vem, então a gente continua do 14 ao 25 então, tá ok? Vamos lá então, abrindo o texto de hoje. Se você não abriu a sua Bíblia ainda, você então pode abri-la no Evangelho de Lucas, capítulo 1. No verso 5 nós lemos o seguinte: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Por enquanto esse verso aqui. Aqui a primeira informação que temos é sobre o rei Herodes. Quem foi esse daí? A Bíblia menciona 4 ou até 5 Herodes, mas 4 deles têm mais proeminência, mais destaque. Esse Herodes em questão aqui, ele começou de governar, aliás, começou e terminou, todo o seu período de governo foi antes de Cristo. Então ele começa o governo dele a 37 ainda no período intertestamentário, antes do nascimento de Jesus, e ele termina o governo dele nos dias do nascimento de Jesus, naquele contexto do nascimento de Jesus, no ano 4 a.C. E aqui a gente vai, e já talvez você até já reparou, se o governo dele foi de 37 a 4 a.C., e Cristo não nasceu antes de nascer naturalmente, então a contagem das datas, das épocas, ela tem um problema, porque tecnicamente falando, Cristo então nasceu no ano 0, mas o registro histórico do rei Herodes, do governo dele, foi de 37 a 4, portanto ali tem uma defasagem de tempo aí, que tem lá suas explicações históricas que não vêm ao caso nesse momento agora, tá ok? Quem era esse Herodes? Algumas informações dele que estão na Bíblia, por exemplo, é o mesmo Herodes que mandou matar as crianças por ocasião
da visita dos reis magos que vieram visitar o menino Jesus. Então, quando ele se sentiu traído por aqueles reis magos, diz o Evangelho de Mateus que o Herodes, para se certificar de que ele mataria o menino Jesus, que ele então deduzia que era uma ameaça para o trono dele, então ele mandou matar todas as crianças da região. Tá ok? Então é esse mesmo Herodes. Só para a gente ter uma noção de quem ele era de fato, esse homem mandou matar a mulher amada dele, uma senhora chamada Mariamne, não era simplesmente Mariane, mas era Mariamne. Ele matou ela, matou 2 filhos dela com ele, 2 seus próprios filhos ele matou porque ele pensava que seriam ameaças ao seu trono. Ele mandou matar um filho dele ainda há 5 dias antes de sua própria morte. E conta uma outra história que esse rei Herodes, sabendo, ele era conhecedor do quanto ele era odiado por sua perversidade e maldade, ele então tinha aprisionado algumas pessoas já, e ele tinha dito para uma irmã dele, uma senhora chamada Salomé, que ela e o seu marido executassem todos os presos judeus que ele tinha aprisionado então uns tempos antes, para que no dia da morte dele, todos aqueles presos devessem ser mortos, para que no dia da morte dele então as pessoas tivessem um dia de muito lamento, muito choro, nem que não fosse por ele, fosse pelos seus familiares mortos, pelo seu familiar morto. Tamanha era a perversidade desse homem, a maldade dele. Graças ao bom Deus, essa Salomé ela não cumpriu, afinal de contas, então o irmão o rei já era defunto, então ela não cumpriu aquele plano dele. Diz a história que ele morreu em Jericó no ano 4, ainda antes da era cristã. Ok, o que eu chamo a atenção aqui é o seguinte: o interesse da Bíblia, o interesse do texto sagrado em situar os registros da palavra com o acompanhamento da história, com o calendário da história. A Bíblia diz nos dias de Herodes. Ela poderia simplesmente ter dito, olha, aconteceu assim e assim com o sacerdote Zacarias, mas ela situa ele, ela correlaciona o Zacarias com o rei político daquele período. Isso naturalmente para dizer com todas as letras que o agir de Deus, ele não é em algum lugar não identificado. O agir de Deus não é com pessoas que não são de carne e osso, mas o agir de Deus é real, é concreto, é palpável, tem assento na história, tem lugar na história. Dá para conferir na história, dá para conferir nas datas, dá para conferir nos registros que a história fez também, além e muito além da Bíblia. E o que muito me chama a atenção dentro disso daí ainda é que o Novo Testamento ele nasce, por assim dizer, ele desponta na história justamente num tempo sob a batuta, sob a mão forte de um homem profundamente mau e perverso. Talvez se fôssemos nós que tivéssemos que dizer quando Herodes, aliás, quando o Novo Testamento deveria irromper na história, possivelmente diríamos não no tempo de Herodes, porque ele vai aprontar mais uma. Talvez nós teríamos essa ideia ou essa linha de pensamento. Pois é curioso que no tempo de um dos homens mais cruéis daqueles tempos, foi exatamente nesse período da história que Deus começou a fechar o ciclo da preparação para a vinda, para o nascimento de Jesus. Isso eu penso que não deve passar batido, o que mostra que Deus é Senhor da história, Deus é Senhor do universo, e mesmo um homem mau que nem o nosso Herodes aí, nosso não, longe de mim, também esse homem, em última instância, estava na dependência de Deus. Nesses dias tão turbulentos, nesses dias de tamanha insegurança, Deus plantou ali os primeiros sinais, que é com a vinda do
João Batista, ou daquele que a Bíblia chama de precursor da vinda do Senhor Jesus. Tudo isso naturalmente já estava esperado, já era esperado, já estava desenhado no horizonte da história dirigida por Deus o Senhor. Ainda no verso 5, ali diz então que havia um sacerdote chamado Zacarias. Pois bem, quem era esse Zacarias? Já vamos falar disso um pouquinho. Ali diz que o Zacarias era um sacerdote. Possivelmente ou certamente ninguém de nós tem noção, tem conhecimento real do quanto era formal, do quanto era litúrgico, do quanto era assim quadradinho o culto judaico no templo em Jerusalém. Às vezes nós não gostamos de algumas formalidades, de alguns ritualismos, pois o culto judaico era essencialmente ritual. Aquelas celebrações, elas eram marcadas por ritos, eram marcadas por situações que ainda lembravam o Antigo Testamento. Enfim, a marca do ritualismo era algo muito forte ali. Os ritos, eles não são necessariamente maus. Pelo contrário, os ritos, eles têm uma espécie de função pedagógica. Eles fazem lembrar a gente de muitas coisas. Os ritos, eles aguçam ouvido, audição, sentimentos, lembranças, porque se contam histórias através dos ritos. Naturalmente, os ritos, eles também podem ter um caráter negativo, infelizmente, porque isso é muito comum, que em muitas igrejas, em nosso tempo também, se tirar o rito, não sobra nada. As pessoas vivem em função do rito. É a cerimônia ou cerimonial em si. Isso, naturalmente, que é um grande prejuízo também. Vamos lá. O texto aqui menciona o turno de Abias. Isso nos remete para cerca de 1000 anos antes. Olha só. Quem escutou o momento de reflexão na quarta-feira, eu falei rapidamente sobre isso dali. O turno de Abias e os turnos dos sacerdotes em Israel, em Jerusalém, isto foi montado pelo rei Davi cerca de 1000 anos antes, ali em Israel, ainda quando nem existia o templo. E isso ainda estava em uso. Naturalmente, nesse meio tempo, aconteceram muitas mudanças, houve o exílio que mexeu nessa estrutura toda, mas eles conseguiram recompor tudo aquilo de uma tal maneira que aquilo que era praticado 1000 anos antes, ou foi desenvolvido 1000 anos atrás, isso ainda estava de alguma maneira em curso agora. E o nosso amigo Zacarias encaixa ali nesses turnos. Esses turnos eram, esses sacerdotes nesses turnos, isso era um rodízio que acontecia todo o tempo, e eram 24 então desses turnos que cada sacerdote ficava uma semana por ano cumprindo o seu ministério sacerdotal. E conforme nós lemos ali, no verso 9, que vem um pouco depois, que diz que o Zacarias foi escolhido por sorteio de acordo com o costume do sacerdócio para entrar no santuário e oferecer incenso. Então, naquela ocasião, coube a Zacarias fazer o sacrifício ou a oferta ou o ritual do incenso. Tinha ainda outros 3 rituais que não vêm ao caso agora, mas coube a Zacarias fazer o ritual do incenso. E essa parte, há quem diga que era uma das mais honradas, ou era o que mais o sacerdote esperava de ter o privilégio de um dia fazer esse ritual ali. E quando ele fazia isso, ele podia se considerar por felicíssimo e nunca mais faria, porque eram muitos sacerdotes que tinha ali para servir no templo, e quem fazia uma vez, naturalmente não fazia uma segunda vez. E naquele dia coube ao nosso amigo Zacarias fazer esse sacrifício ou essa oferenda ali. E durante esse tempo que era feito isso ali, uma das orações que o sacerdote fazia era a seguinte:
que o Deus de misericórdia entre no santuário e se agrade em aceitar o sacrifício do seu povo. Dito isso, eu estou dizendo então que essa oferta de incenso, que era o que se queimava, era em nome do povo e era uma oferta de agradar a Deus, era uma oferta na qual se procurava, por assim dizer, aplacar ou acalmar a ira de Deus, sustar, por assim dizer, o juízo de Deus, para que ele se agradasse então do sacrifício que o seu povo trazia para ele ali. Zacarias, olha só, o nome dele o nome dele significa aquele que é lembrado por Deus. Isso é o significado do nome Zacarias. E olha só que coincidência, ou eu falei de coincidência na quarta-feira, né? Olha só que coisa maravilhosa aqui. O nome do sacerdote foi a sua própria história. O nome dele significa aquele que é lembrado por Deus. E nós lemos ali no verso 6, então, ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, a história do Zacarias, ela significa o seu próprio nome. Deus lembrou dele, porque eles não podiam ter filhos. E o contexto nos dá a entender que o clamor deles por filhos tinha sido uma coisa muito intensa já durante muito tempo. Depois a gente volta ainda mais para o verso 6, eu preciso dizer uma questão aqui ainda sobre o verso 13, já que estamos falando do culto, quando aparece ali então que o anjo vem falar com ele, ali junto ao altar, ao local de sacrifício, do incenso que aparece ali no texto. Esse anjo é o anjo Gabriel que aparece ali. Essa realidade de que Deus lembra, eu quero sublinhar ela um pouquinho. Eu penso que muitos de nós, e talvez até nesses dias, em função dessa pandemia que se alastrou e fez muitos perderem o emprego e ficarem numa situação de grande instabilidade, eu penso que essa palavra é de grande importância para a gente. Por quê? Porque Deus é aquele que lembra. Naturalmente, isso não é no nosso tempo. A Bíblia diz que o Zacarias e a sua esposa Isabel eram idosos e durante muitos anos eles clamaram por filhos. E chegou até no final da vida, quando nem era mais idade de terem filhos, talvez já seria idade de serem avós, eles vão ter o primeiro filho. Mas eu só queria sublinhar isso, Deus lembra, Deus não esquece. Para Deus não há caso perdido. O Deus da Bíblia está cuidando das situações. E quando nós acharmos, talvez, que já é tempo de esquecer, quando nós acharmos que não tem mais tempo, para Deus ainda é tempo. A história de Zacarias nos ajuda a ter isso e a manter isso no horizonte. Uma última informação ainda do verso 5 diz que também a Isabel, a esposa do nosso amigo Zacarias, era descendente de Arão. Isso significa que ela também era da linhagem sacerdotal. Todos os sacerdotes em Israel eram descendentes dos levitas, que era uma das tribos de Israel. Eram 12 tribos e uma delas era a tribo dos levitas, que tinha a função específica de cuidar do culto, de cuidar de tudo aquilo que envolve o culto, de que envolve o serviço no templo de Deus. Então, tanto o Zacarias quanto a sua esposa Isabel, ambos eram descendentes dos levitas, descendentes da tribo que cuidava do culto judaico lá na Palestina. Verso 6, então, ambos, Zacarias e Isabel, eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. São pouquíssimas as pessoas de quem a Bíblia diz que eles eram justos aos olhos de Deus. Zacarias e Isabel estão nessa lista muito pequena de pessoas, e quando a Bíblia faz um destaque desses, quando a Bíblia faz questão de dizer isso de alguém, é porque essa pessoa de fato tinha um comportamento moral acima, muito acima da média.
é dito que eles obedeciam de forma irrepreensível. Isso significa que a vida deles não tinha um quesinho, um pinguinho, para o qual se pudesse apontar dizendo que aqui ou ali eles deixaram a desejar, que ali ou lá eles tinham alguma coisa em aberto na vida deles que alguém pudesse apontar o dedo. Irrepreensível tem esse significado de pessoas para as quais não se tem motivo de que se possa apontar o dedo. Uma vida sem retoque. Assim era a vida de Zacarias e Isabel. Talvez, se você tem algum conhecimento bíblico maior, você vai dizer, peraí, se eles eram justos aos olhos de Deus, como é que dá para dizer, então, que lá em Romanos 3, a Bíblia diz que não existe nenhum justo? São duas questões distintas, a palavra é a mesma, mas ali está sendo dito que não há ninguém justo para o padrão de Deus. Aqui se diz que o Zacarias e a Isabel eram justos na observância da lei. Dentro daquilo que é possível a um homem ou a mulher então observarem, eles cumpriam todas as exigências que a lei religiosa dava. O mesmo apóstolo Paulo, ele escreve em Filipenses 3, o mesmo que escreve Romanos, ele que diz lá que não há justo ninguém diante de Deus, ele diz em Filipenses 3, a partir do verso 4, que da perspectiva da lei ele também era justo. Então, justiça humana, justiça religiosa, ela ainda não é que a gente então é justo aos olhos de Deus. Então, a justiça diante de Deus, somente quem a cumpriu foi Jesus na cruz. E por isso nós precisamos de Jesus muito antes de precisar de uma religião ou da membresia numa igreja ou de cumprir os rituais de uma igreja. Eu preciso da justiça de Jesus e essa me é exigência básica para mim um dia poder ter acesso a Deus. O verso 7 diz o seguinte: mas eles não tinham filhos. Eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram idosos. Duas razões para não terem filhos. Nós sabemos que pessoas de idade não podem mais ter filhos e nós sabemos também que pessoas estéreis naturalmente também não têm filhos, por isso são estéreis. Não é a primeira mulher da Bíblia. Sara, mulher de Abraão, que é o patriarca dos judeus, é o pai da fé, assim a Bíblia o menciona. Rebeca, a esposa de Isaac, portanto nora de Abraão. Elcana, que era o marido de Ana. Ana também era estéril. Ana foi a mãe de Samuel, do profeta Samuel. Isabel, que nós lemos aqui. Uma série de mulheres da Bíblia, mulheres que tiveram um grande destaque na história de Deus, elas foram estéreis. Isso chama atenção. Estaria Deus querendo dizer alguma coisa com isso? Bom, eu penso que sim. Eu penso que Deus está querendo dizer para a gente que Ele pode fazer história com quem nós não faríamos. Aliás, nós nem história faríamos. Se a história dependesse de Abraão e Sara, apenas eles, enquanto não agir de Deus, enquanto Deus não tivesse agido, Abraão não teria sido o pai do povo judeu. Então é interessante que Deus faz com quem não pode fazer. Deus faz história com quem não conseguiria fazer história. Deus traz o precursor de Jesus, o João Batista, através de um homem e de uma mulher que não poderiam mais fazer história, que eram estéreis, ou ela era estéril e os dois eram idosos. Enfim, com aquilo que nós não podemos mais fazer nada, com aquilo que nós temos que dar a mão à palmatória, com aquilo que nós temos que nos fechar em nós mesmos e dizer, então, eu não consigo, Deus consegue. Então isso muito me chama a atenção e Deus quer ensinar que Ele é o Senhor, que para Ele não tem caso perdido, que para Ele tudo ainda tem chance, mesmo quando se é idoso, quando se não poderia mais ter filhos. Deus começa, ou Deus faz ali a história e o Messias logo mais vai nascer, logo depois do João Batista. Eu fiquei pensando outra coisa dentro disso, olha só, e é muito curioso isso. O precursor nasceu de uma idosa estéril, ou de uma estéril idosa. O Salvador Jesus
nasceu de uma moça virgem, sem contato com um homem. É muito curioso isso, como Deus faz as coisas. Não que Deus não precisa da gente, não que Deus descarta a gente, mas Deus cumpre os seus planos de uma forma maravilhosa, fantástica, muito, muito além do que nós poderíamos desenhar ou imaginar. Eu penso que isso é sim motivo de adoração com toda certeza. Então, por isso eu tenho dito e eu creio nisso, não dá para encaixar Deus nos nossos esquemas. Deus é de outra ordem, Deus é de lá, nós somos de cá, Deus é transcendente e graça de Deus, é graça dele quando a gente pode estudar a palavra dele e ter comunhão com ele por meio de Jesus. Verso 8. O verso 8 diz: certa vez estando ele, o Zacarias, de serviço, ou estando de serviço o seu grupo, ele então estava servindo como sacerdote diante de Deus, e aí então diz que ele foi escolhido, já lemos isso antes, ele foi escolhido, conforme o costume do sacerdócio, para entrar no santuário e oferecer o incenso. Enfim, é esse fato que está ali diante da gente. O incenso ele era levado por esse sacerdote dentro de um recipiente específico, junto com brasas incandescentes. Havia um trecho no qual o sacerdote caminhava, tinha outros sacerdotes junto com ele, que acompanhavam ele nesse processo ali, nessa caminhada, nesse ritual, até chegar o momento de oferecer e queimar o incenso. E quando ele se aproximava daquele altar onde o incenso era queimado, o que acontecia era que soava um determinado instrumento, tipo um instrumento musical, ou enfim, alguma coisa que fazia barulho. Aquele instrumento era tocado e com isso os outros oficiantes ou sacerdotes que estavam juntos, eles tinham que recuar, e somente ficava lá diante daquele altar, sozinho naquele cômodo, o profeta, aliás, o sacerdote que fazia aquele ritual da queima de incenso. E quando aquele instrumento soava, havia uma multidão de pessoas num outro ambiente ali perto, acompanhando, naturalmente sem ver o que estava acontecendo ali. E quando tocava aquele instrumento, então essa multidão ficava em absoluto silêncio. Eu falei antes da questão do ritual, isso tudo era regido por um ritual muito intenso. E é esse o momento, quando, pelo menos é assim que os estudiosos da Bíblia pensam, definem, e foi nesse momento, então, quando o nosso amigo Zacarias está sozinho, os outros profetas, sacerdotes, haviam recuado, o Zacarias ficou só, e é nesse momento que o anjo Gabriel, diz ali, aparece à direita do altar e fala com o Zacarias. Ou seja, é o momento em que o mundo de Deus, um anjo invade o mundo nosso, por assim dizer, o mundo dos homens, o Deus do transcendente se revela para dentro do nosso mundo. Sabe, a Bíblia ela não tem nenhum pudor, nenhuma dificuldade, ela não faz nenhum rodeio para falar dos anjos ou de anjos. Por quê? Porque o mesmo Deus que é o Deus de lá é o Deus de cá. E Deus pode se fazer valer, e muitas vezes na história ela se fez valer de anjos. E mais, ela não explica, ela não justifica, ela não dá detalhes que pudessem saciar talvez um monte da nossa curiosidade. Ela apenas se reserva o direito de dizer: apareceu um anjo, e o nome desse anjo era Gabriel. Foi o mesmo anjo que depois apareceu a Maria também, anunciando o nascimento de Jesus. E ela para por ali. A Bíblia, enfim, a palavra de Deus, ou enfim Deus, eles não precisam dar satisfação a nós de algumas coisas. Então, ela apenas diz o que aconteceu e como foi que aconteceu, assim, sem entrar em muitos detalhes, aliás, em praticamente detalhe nenhum. E quando ela diz que isto foi à direita do altar,
Então, isto é, perto daquele véu que separava esse ambiente ali do outro ambiente que era chamado de Santo dos Santos, e à direita do altar tem o significado de um lugar de honra, onde esse anjo apareceu. Enfim, tem uma série de informações aí que eu penso que para nível de estudo bíblico elas são bastante importantes para a gente. Para você dar uma remoída, para você processar algumas informações aí, eu quero deixar 4 questões. E com isso a gente está concluindo o nosso estudo bíblico desta semana ou desse dia, tá ok? A primeira destas questões, todas elas nós já tratamos aqui, tá ok? A primeira delas é a seguinte: a preocupação bíblica em relacionar agir de Deus com a história nesse mundo. Eu quero sublinhar isso de novo. O agir de Deus, ele acontece para dentro da nossa, eu vou chamar isso de nossa história, para dentro da história do ser humano. E Deus faz, por assim dizer, questão de dizer isso, de relacionar, de fazer essa costura, onde o agir de Deus e a história, eles caminham de mão dadas. Se a gente olhar no Antigo Testamento, ele sempre faz essa relação também, inclusive com outros povos, com o Egito, com a Síria, com Síria, com várias cidades, com vários personagens, com reis que governavam, enfim, ela sempre faz essa costura dupla. Sabe, meu amigo, não tem coincidência no agir de Deus. Tem um Deus que tem ciência das coisas e dirige as coisas. E Deus está no governo de todas as coisas, também daquelas que não são difíceis. Então a Bíblia faz essa relação e por isso a Bíblia é extremamente confiável. Falei um pouco disso na quarta-feira no momento de reflexão também. Tá ok? Uma segunda questão, o Novo Testamento desponta no horizonte da história num tempo absolutamente desfavorável. Há pouco eu mencionei alguns detalhes do quanto esse rei Herodes era um tranqueira, o quanto ele era um homem mau, um homem perverso, extremamente mau. Eu disse há pouco também, se fôssemos nós que tivéssemos que definir um tempo onde os acontecimentos que depois culminaram no nascimento de Jesus devessem acontecer, possivelmente não sugeriríamos o tempo de Herodes, pois foi nesse tempo que Deus fez a história culminar para depois Jesus nascer. Deus é o dono do tempo, também nas coisas relativamente à nossa história. Um terceiro detalhe, Zacarias significa Deus lembra, Deus se lembra. Meu amigo, Deus sabe de você e Deus lembra de você, mesmo que você não tenha o nome de Zacarias, mas isso lembra que Deus lembra. Isso nos faz ter isso diante dos olhos, ter isso no nosso horizonte. Deus lembra, Deus sabe, Deus vê. Pode demorar um pouco. Pode ser que, assim como no caso de Zacarias e Isabel, certamente eles entenderam que não tinha mais chance. Aliás, eles entenderam isso sim, porque o Zacarias até ele dá aquela titubeada, aquela duvidada, né? Vamos tratar disso na semana que vem. Mas Deus lembra. Pode ser fora da nossa contagem de tempo, mas Deus lembra. E uma última questão, Deus fez história com pessoas absolutamente inviáveis para fazer história. Mulheres estéreis e a maioria dessas que nós falamos, que antes eu mencionei, Sara, Rebeca e a própria Isabel aqui, eram mulheres idosas, além de estéreis. Deus faz histórias com pessoas limitadas. Deus faz história com você e comigo, que também somos profundamente limitados. O grande detalhe é nos rendermos a esse Deus, nos entregarmos a Ele e sabermos que daquilo que humanamente falando não tem mais jeito, Deus vai fazer a sua história, também em nosso tempo, também em nossa vida, também através da gente. Que Deus te abençoe.